A paz do Senhor para os irmãos. Meu nome é Márcio Gomes, servo do Deus Altíssimo. Gostaria de compartilhar um texto com os irmãos que fica em Gênesis, capítulo de número 47, versículo de número 7 e 8. Gênesis capítulo 45, eu falei 45, versículo número 7 e 8. Diz assim o texto. José falando aos seus irmãos: Deus me enviou diante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Glorificado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, o texto de Gênesis, a partir do capítulo de número 37, a gente vê ali que, por conta da inveja dos irmãos de José, eles acabaram alimentando sentimentos terríveis em seus corações. A Bíblia diz ali no capítulo de número 37 que os irmãos, com ódio, ciúme, inveja, eles pegaram José e venderam ele como escravo. Vejam bem, meus irmãos, quando nós deixamos esses sentimentos tomar conta de nós, o que acontece. É por isso que Paulo, quando ele escreve aos Efésios capítulo 4, ele vai lá e diz algumas regrinhas que nós precisamos obedecer, que nós precisamos atentar para que possamos verdadeiramente agradar a Deus e nos proteger desses sentimentos esses que os irmãos de José tiveram. Lá em Efésios capítulo 4, a partir do versículo de número 22, se não me engano, vai dizer lá que nós precisamos, ele começa dizendo assim, pois deixando a mentira, fale cada um a verdade uns para com os outros. Irai-vos, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe com suas próprias mãos, para quem venha a ter com que acudir ao necessitado. Longe de vós toda a ira, toda a cólera, toda a amargura, né? E cuidado, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, dos quais fostes selados para o dia da redenção. Sejam uns para com os outros benignos, amando uns aos outros, assim como Cristo vos amou. José, verdadeiramente, meus irmãos, ele viveu isso na sua vida, na sua trajetória. O interessante é que quem tem esse sentimento de ódio, de ciúme, de inveja, esse sentimento, ele é uma espada de dois gumes, atinge os dois. Tanto quem sofre, né, as consequências, lá, aquele que sofreu o ato, como aquele que pratica o ato. Os irmãos de José passaram a vida toda, até o encontro de José, sofrendo por conta disso. O interessante é que a gente vê ele sofrendo, mas não há um arrependimento genuíno, porque o arrependimento genuíno, ele gera ação. A Bíblia diz que Judas também, ele se arrependeu, houve um sentimento de arrependimento. Mas será que foi arrependimento, né? Será que é um arrependimento verdadeiro? Ou será que é só uma tristeza? Ou será que é só um incômodo? Porque um arrependimento verdadeiro, ele gera uma ação. Uma ação que para tentar restituir, para tentar consertar aquele ato que você cometeu. Então não houve um arrependimento verdadeiro na vida dos irmãos. Senão eles teriam pelo menos tentado achar ele, tentado recuperar ele e trazer ele de volta aos braços do pai. Quantas pessoas sofreram por conta disso? Jacó quase morreu pela falta do seu filho. Passou anos triste, amargurado por conta. E os irmãos quietinhos, sem falar nada. Tem muita gente, meus irmãos, com esse sentimento de ódio, sentimento de inveja. E prejudicando pessoas. Em várias áreas de nossas vidas nós encontramos pessoas assim. Pessoas amarguradas, pessoas tristes, pessoas invejosas. Mas nós temos que vigiar para que esses sentimentos não venham a brotar no nosso coração.
Porque o mandamento, a orientação que Jesus nos dá, através do apóstolo Paulo, é que sejamos uns para com os outros benignos, amando uns aos outros, assim como Cristo nos amou. O segundo ponto que eu quero chamar a atenção dos irmãos é que o Senhor, ele sempre está no comando de tudo. Sempre está no comando de tudo. A gente viu aqui no versículo 8, que José diz que não fostes vós que me enviaste para cá. Ele diz assim, sim, Deus que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador de toda a terra do Egito. Então, toda a maldade que os irmãos atentaram contra José se transformaram em bem. Deus usou a ação desses homens para um propósito maior. E esse propósito maior aconteceu. Porque Deus nunca perde o controle de nada. Em pouco tempo, após chegar ao Egito, José ele foi vendido o quê? Para Potifar. E quando ele chega na casa de Potifar, ele começa a governar ali a casa de Potifar, porque tudo que chega nas mãos de José é abençoado. Tudo que José faz, ele é abençoado. E José ele passa a ser uma pessoa bem vista ali por todos. O terceiro ponto, meus irmãos, é que José ele foi honesto. José foi honesto em tudo que ele fez. E consequentemente, competente. Por quê? Volto a falar, porque Deus estava no controle. Deus era com José. Deus estava com José. Mas Deus estava com José, não era porque Deus estava com José, não era simplesmente porque Deus se agradou de José, não. Sabe por quê? Era porque José, ele era fiel. Mesmo na adversidade, José ele permaneceu fiel a Deus. José, mesmo sendo escravo, mesmo estando só, mesmo sofrendo, mesmo sendo humilhado, ele nunca deixou de adorar ao Senhor. É aí que nós conhecemos os verdadeiros adoradores. É aí que Deus identifica quem são as suas ovelhas. É na hora da fidelidade, na hora da adversidade, na hora dos problemas, na hora das lutas. Como que nós reagimos diante das adversidades? Será que permanecemos fiéis? Será que verdadeiramente construímos a nossa casa na rocha? Ou será que construímos a nossa casa na areia? Quem constrói a casa na areia é aqueles que têm as características dos irmãos de José, que têm sentimentos de ódio, sentimento de inveja, rancor, ganância. Esse sentimento. Porque essas pessoas ouvem a palavra, mas não obedecem. Mas aqueles que constroem a sua casa na rocha é igual a José, tem as características de José, perseverante, continua firme diante da adversidade, continua crendo que Deus vai suprir as suas necessidades. E José, ele sofreu as consequências dos seus atos. Enquanto os irmãos, as consequências do ato dos irmãos foi tristeza, amargura do seu ser, foi o sofrimento. Olha só o que aconteceu com José. As consequências do comportamento de José foi o quê? Foi prosperidade, foi bênção. Mas o interessante é que a gente acha que quando nós vamos servir, existem pregações aí, existem ensinamentos, que se nós formos fiéis, nós não vamos passar por lutas. Passamos. Porque tudo tem o tempo de Deus, meus irmãos. Nós precisamos entender isso. Veja só o texto, vamos ver aqui, o texto de Isaías. Isaías, a partir do versículo 6. Olha só o que José fazia. Diz versículo 6, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Foi isso que José fez. José buscou o Senhor o tempo todo, por isso que ele foi abençoado, por isso que ele foi próspero. Mas aí, versículo 7 vai dizer, deixe o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor e se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque ele é rico em perdoar. Volte para Deus. Tire esses sentimentos ruins do seu coração. Tire esses pensamentos ruins do seu coração. Volte para o Senhor. Versículo 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos,
nem os vossos caminhos, meus caminhos, diz o Senhor. Versículo 9, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Deus está no controle de todas as coisas. O Senhor quer o melhor para mim e para você. Agora Ele quer uma atitude nossa. Ele quer obediência. Ele quer que nós conduzamos nossas vidas, venhamos a conduzir as nossas vidas de acordo com as Escrituras, de acordo com aquilo que Ele tem nos ensinado todos os dias através da Sua palavra. E muitas das vezes nós queremos trilhar caminhos diferentes, assim como os irmãos de José. E isso gerou sentimentos terríveis na vida deles, que teve consequências, não só para eles, mas para toda a família. Às vezes nós destruímos todos os nossos relacionamentos por conta de comportamentos inadequados, sentimentos ruins, sentimento de inveja, de ódio. Nós temos que nos apartar disso. Nós temos que desvaziar nosso coração desses sentimentos, em nome de Jesus. O quarto ponto é que José, ele fugia do pecado. Nós precisamos fugir do pecado. A Bíblia diz que quem é santo, santifique-se mais. Romanos 12, a partir do versículo 1 e 2 diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Não vos conformeis com este mundo. Nós não podemos nos conformar com o pecado, com o relativismo da sociedade. Nós precisamos continuar fiel a Deus em todo e qualquer sentimento, em qualquer circunstância. Então, esse sentimento que gerou na vida dos irmãos, houve o quê? Houve tristeza, não só para eles, mas para toda a família. Mas o interessante, meus irmãos, é que o milagre do perdão aconteceu. Nós vemos aqui em Gênesis, quando a gente leu aqui, que José ele perdoou os seus irmãos. Ele diz que não foi Deus, não foi eles que fizeram, mas Deus fez para um propósito, para livrar eles mesmos da fome e seus descendentes. Interessante que Deus usou o mal que eles atentaram contra José para salvar a sua descendência, seus próprios familiares, para salvar seus irmãos. Então Deus transformou o ato daqueles irmãos em bem, em um propósito maior. Nós precisamos entender os desígnios de Deus. Às vezes achamos que está tudo errado, que nada está dando certo. Mas não se esqueça, diz o Senhor, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus projetos, às vezes, não são os vossos projetos. Então, esperei com paciência no Senhor, confia nele e o mais ele fará. Todas as coisas concorreram para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas concorreram para o bem de José, porque ele foi fiel a Deus em tudo que ele fez. Que possamos seguir o exemplo de José, que sejamos fiéis ao Senhor em tudo que venhamos a fazer. O apóstolo Paulo vai dizer que quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, façais para glorificar o nome do Senhor. Que todos os nossos comportamentos, que todas as nossas ações nos levem à adoração e que venha também a contaminar quem está em nossa volta. José, quando estava preso, ele influenciou todo o local onde ele estava. José, quando era escravo, quando estava na casa de Potifar, ele influenciou todo o ambiente de forma positiva. José, quando se tornou governador, ele influenciou todo o ambiente, porque Deus era com ele. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam presentes na minha vida e na sua vida, para nos ajudar a combatermos esses sentimentos de ódio, de inveja, de negacionismo, essa coisa de achar que tudo está dando errado e que nada está dando certo, que Deus esqueceu de mim, que Deus me abandonou. Não. Nós precisamos entender que os nossos pensamentos não são os pensamentos do Senhor. E o Senhor quer te abençoar. O Senhor tem o melhor para mim e para você. Não se esqueça disso. Confia no Senhor. Busque a Ele. E o mais Ele fará. Fique na paz. Em nome de Jesus.